Vamos lá então, Jorge. A máxima lição da vida é o amor. Sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando a criatura a mercê das suas paixões inferiores. O amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Ama, portanto, tudo e todos. Exercita-te no amor à natureza que esplende em sol, ar, água, árvores, flores, frutos, animais e homens. Deixa-te enternecer pelos convívios silenciosos que o Pai Criador te faz e espraia as tuas emoções por sobre todas as coisas, justificando-te interiormente. Quanto mais ames, menos serás atingido pelas farpas do mal, pois que a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida, colhendo somente os efeitos da paz. Jonas Young. Mestre Jesus, amigos espíritos, companheiros de todos os momentos e de todas as horas, como é importante falar sobre o amor, como é importante amor, como precisamos aprender, levar a efeito o amor. Ainda não sabemos amar, ainda não conhecemos de verdade esta palavra. Então te peço, ajuda-nos a compreender melhor o amor, a amar toda a criação, todas as criaturas, pois que tudo que tu criaste, Pai amado, merece ser amado. E o Mestre Jesus veio nos dar lições preciosas sobre amor. Por isso nós estamos aqui todas as semanas, estudando com afinco, para tentar aprender. Que nós possamos, durante todo este tempo de estudo que nos resta, cada dia aprendermos um pouquinho, para nos aproximarmos um pouco mais do progresso moral. Para isso precisamos da tua ajuda, Mestre. Os bons espíritos, nossos amigos e companheiros. Que as vibrações desta nossa reunião, deste nosso estudo, formem uma corrente de luz que possa alcançar a todos aqueles nossos irmãozinhos que nesta noite se encontram com alguma necessidade ou alguma aflição. Que ela seja um amparo e a força para todos esses irmãos que se encontram necessitados. E um guia para aqueles que se encontram bem nesta noite. E assim, vamos rogar que a paz esteja com todos nós nesta noite. Que este estudo transcorra na maior tranquilidade e na maior paz. Que os bons espíritos estejam ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando e aconselhando, a perguntar, a questionar, a refletir. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrânio, Elisa. Boa noite, Jorge. Boa noite, Consuelo. Hoje. Não. Ele ia ao médico hoje. Ele é no neurologista hoje para ver o probleminha das quimio transitórias. Hoje o estudo é o Livro dos Espíritos. Vamos torcer que o seu Roberto consiga logo, né? Uhum.
fazer esse procedimento. Em breve está aí normal aí com a gente, bem tranquilo. Nós estamos no Livro dos Espíritos hoje, estamos falando sobre o conhecimento da lei natural. E Kardec está fazendo todo um apanhado para nos colocar, ao redor dessa lei e entrar nela, aprendê-la. Primeiro ele mostrou as características, agora ele está falando sobre o conhecimento. Isso nós falamos semana passada. E agora nós estamos na pergunta 622. Conversamos muito sobre a 621 semana passada, onde estão gravadas as leis de Deus, o Espírito, na consciência, e foi feito todo. É isso? Então hoje é a 622. Continuando. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1, na parte do conhecimento da lei natural. Pergunta 622. Confia o Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Bom, primeira coisa a gente tem que entender, que a gente, quando fala em missão, o que é o missionário. Isso é uma coisa importante a gente compreender. Porque nós, no âmbito geral da religião, seja qual for, a gente tem que entender que missionário é alguém que veio nos trazer informações sobre as leis naturais, as leis divinas. Aí o que é que a gente pode pensar em missionário? Moisés, Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio. Aí Kardec vai e coloca no Evangelho segundo o Espiritismo Sócrates. Sócrates falou em religião, foi religioso, e foi um grande missionário. É isso? E a gente vai vendo que, devido a esse, como é que se fala? A gente fala esse atavismo que nós carregamos, milenar, de que o missionário sempre vem trazer algo a respeito de Deus. Mas aí quando a gente fala, por exemplo, eu não me lembro o nome dele, aquele que... Alexander Fleming, é isso? Da penicilina? É isso? E aí? A gente fala nele, aquele outro da gotinha aí, Albert. Quem mais a gente pode lembrar? Aquele filme, Quase Deuses. Então, vocês assistiram? O Dr. Vivian, que a mãe queria que ele fosse menina, mas ele nasceu homem, mas naquela época não tinha, como descobriu o sexo antes de nascer, mas botou o nome de Vivian, nome feminino. Para aquele negro, que queria estudar medicina, foi uma história toda longa, e ele foi trabalhar como empregado de um ortopedista, e esse ortopedista ficou admirado e deixou ele à vontade na biblioteca dele. Esse ortopedista foi chamado para trabalhar num hospital famoso, em uma faculdade, um hospital famoso. Eu esqueci o nome, que é famoso. E levou ele junto, e lá ele ajudou esse cara, esse ortopedista, se torna cardiologista. Na época tinha a tal doença que a criança ficava azulada, e infelizmente morreu muitas crianças assim, que não tinha cura. E esse Vivian, sem ser médico, sem ter estudado medicina, mas estudando os livros do outro doutor lá, que eu não me lembro o nome. É o Christian Barnard, né? Hein? Não é o Barnard? Christian Barnard, o sul-africano? Acho que era esse, o outro. Então, ele consegue, descobrir, testando em animais, que havia uma veia, que ela tinha uma oxigenação lá no coração, que ela não dava o retorno.
Ou seja, o sangue tornava-se, não tinha oxigenação, ficava sempre venoso, a criança azulava e daqui a pouco desencarnava. Aí, quer dizer, aí foi feita a primeira operação de coração na época. A igreja, ó, o coração é coisa de Deus, ninguém pode mexer, todo mundo revoltado, uma confusão tremenda, mas o cara conseguiu, né, a partir daí, salvar inúmeras crianças. Aí depois esse Vivian foi se tornar até o John John Hope, da faculdade. Ele se tornou doutor honoris causa, né, dessa faculdade. Aí a gente fala, missionário, ajudou a salvar vidas? Então essa pergunta de missionário, a gente sempre se prende em um determinado ponto. Missionário para a gente de novo fala, é Moisés, é Jesus, é Buda, né? Allan Kardec. É isso? Então, mesmo por isso, a gente vai se perdendo nessa ideia. Tá? Todo missionário, eles são inspirados por espíritos superiores. Você pode falar inspirados por Deus, que eles vêm amando de Deus. Os espíritos superiores estão ali também fazendo o seu papel. Tá? E, apesar de serem assim, serem bem, nós temos que entender uma coisa, todos eles têm as suas limitações também. É a próxima pergunta. Vou falar sobre essas limitações agora. Quando Paulo começa a carta aos Hebreus, desculpa, só tem uma. Quando Paulo começa a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 da carta aos Hebreus, ele começa assim mesmo, olha só. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, Paulo aqui está nos colocando o seguinte, né? Quando ele fala, falado muitas vezes, de muitas maneiras, quer dizer, cada um traz a sua informação, cumpre a sua missão a seu modo, dentro das suas limitações. Ele está colocando aqui para a gente, né? Trouxeram aos pais, antigamente, né? Pelos profetas, que eram, então, missionários do antigamente, né? Mas, esses profetas, o que é que eles trouxeram? Fragmentos, pedaços, é isso? Informações. Cada um trouxe na sua missão fragmentos, pedaços de informações. Todos porque dentro das suas limitações. Alguns falharam, outros não. A gente vai ver, estou falando da Bíblia, que nós somos, né, seguidores dessa cultura judaico-cristã. Né? Não vou falar lá do budismo, do taoísmo, que eu não entendo. Eu entendo muito pouco disso aqui, porque estamos falando disso aí. E depois nós falamos nesses últimos dias pelo Filho, o Filho Jesus. Esse não trouxe fragmento, não trouxe pedaço. Esse trouxe, é um quebra-cabeça. Cada um trouxe uma peça de quebra-cabeça. Esse não, esse trouxe o quebra-cabeça completo para a gente. Sem detalhes, sem erro, é isso? Com tudo que nós precisamos saber. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Conheceis a verdade, ela vos libertará. Tudo isso ele deixou aqui para a gente. Então a gente está entendendo que, apesar de tudo, né, há limites para todo mundo, principalmente quando está encarnado. Mas, na pergunta 579, né, nos fala também, Kardec pergunta, e depois nos fala, Deus não sabe se os seus generais vão vencer ou não as suas missões? É a resposta à pergunta 579. Então, a pergunta é até essa aí. Confiou Deus a certos sobre as missões de revelar a sua lei? A 579 já responde em parte isso. Deus sabe em quem pode confiar. Nós falamos de alguns missionários aqui, mas quantos dezenas, centenas de missionários o mundo já teve? Fora
do âmbito religioso. E também vieram e não erraram. Fizeram a sua parte. Né? É algo muito além do que a gente pode imaginar. Agora, nós também, principalmente nós espíritas, temos que tomar muito cuidado ao achar que alguém é missionário. Porque nós temos sempre, como Kardec nos fala, né, a razão, né, utilizar a fé raciocinada. Né, Kardec era chamado do bom senso, né, encarnado. Nós temos que utilizar disso tudo para ver. Se é um missionário, se traz uma verdade. Vamos falar dos livros espíritas. Os médios escrevem, inspirados por seus mentores. E é nossa obrigação, né? Como diz também o Paulo, né? Leia tudo, retende o bem. É a gente usar do pouco conhecimento que nós temos para realmente avaliar, analisar o que nós estamos lendo. Ouvindo palestras. Tudo é a nossa obrigação. Agora não tem aquele negócio, o fulano me enganou, me iludiu, não. Temos que estar dentro do que a gente, né, da pequena verdade que nós já temos conhecimento, pequena luz, que se está correto com o que nós estamos estudando, aprendendo. É um assunto, né, bom. Missionários. Chico Xavier. Qual foi a missão do Chico? Ele conta, aliás, no livro oh, meu Deus, Lindos Casos, de Chico Xavier, do Ramiro Gama, ele conta que o Chico, quando começou a psicografar, né, tinha um casal de italianos, se eu não me engano, e a esposa desse italiano, né, uma senhora, tem o nome dela lá, né, olhou para ele e falou, viu caindo sobre o Chico livros, e ela fala sobre isso. Né? A missão dele está ligada a livros. Então, Chico, dentro das suas limitações, também é outro que conseguiu realizar sua missão. Né? Além dos livros, além do consolo espírito, o consolo também através dos exemplos, das palavras e do que ele fez entre nós. Não é fácil ver o Chico. É só olhar ele, o que ele fez, a caminhada dele. Tem nada que possa nos iludir. Alguém quer falar alguma coisa? Estou falando já tem 15 minutos. Ninguém? Elisa, Consuelo, Jorge? Não, preste atenção. Alguém aí é missionário? Conta aí que eu quero saber. Acho que é Consuelo, ela quer falar? Não, eu ia dizer não, só estou prestando atenção. E você entrou com esse missionário, eu já ia desligar o microfone. Cada um tem a sua pequena missão também. Isso não significa que quando nós viemos aqui para cumprir com os nossos resgates, passar por nossas provas, deixa de ser missão. Confiada por quem? Por Deus. E através do que nós conseguimos realizar de bom, nós estamos também revelando que as leis dele estão em nós. Nós estamos também, né? Deixamos de ser, né? Poxa, o cara ali tem seus defeitos, mas o cara naquela situação, viu como ele agiu? Eu gostei, o cara firme, o cara forte. Né? Então, cada um de nós também, nós temos nossas missões externas. E essa questão aí, da revelação das leis divinas, está em nós. As leis não estão escritas em nossas consciências, estão gravadas lá? Escrito ou gravado? É escrito, eu falo gravado. Quando a gente consegue realmente utilizar isso que está lá, por menor que seja, é uma missão. Certo, dona Elisa? Bom, vamos ler agora a resposta. A pergunta e a resposta, né, Elisa? Pergunta 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos,
Houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Por isso que nós podemos ver. Encarnam com o fim de progredir a humanidade. Na área científica, na área de educação, nós não falamos nenhum nome de nenhum educador aí, né? Mas se a gente citar Pestalozzi, e aquela que eu não sei falar o nome, Elisa, aquela Maria, a italiana, Monte... Elisa? Oi, não sei, estou pensando aqui no nome, não sei. Montessori. Montessori. Viu? Quase que acertei dessa vez, viu? A gente vai vendo outros educadores. Tem um famoso na República Tcheca, em Praga, foi reitor de uma faculdade lá, Jan Ruiz. Alguém se lembra desse cara, desse cidadão? Já ouviram falar? Hein? Quem é? Uma das reencarnações de Kardec. Né? Então a gente vai vendo que a gente tem em todas as áreas, falamos de ciência, agora de educação. Né? Agora, posso eu falar assim, quer ver? A Elise e a Consuelo falar de culinária. Quem é o missionário da culinária? O Elise Consuelo, fala pra gente. Missionário da culinária? Oi? Quem é o missionário da culinária? Nossa. Tem um monte por aí. As mães pretas. As mães pretas, escravas. Eu só tô brincando aí, né? Tô brincando. Tá? Mas vai ver que são os franceses, né? Que fizeram lá o purê, o omelete, o pão francês. Vai ver que foram eles. Eu gosto da pizza. Aí, pizza Itália. Né? Pizza Itália. Cada um lugar para sua contribuição, né? O chá, né? O britânico, né? Etc. Estou brincando, né? Isso aí não tem nada a ver. Na verdade, o chá não era britânico, né? O chá era da China. Os britânicos é que incorporaram o chá à vida deles naquele determinado horário. É igual o macarrão. O macarrão é da China, não é da Itália. Eu não sabia. O macarrão é da China. Ali o Oriente é um dos maiores produtores de chá, né? Chá tailandês, são chás bons. Não sabia disso. Para mim o chá era britânico. Às vezes que incorporaram o costume dos outros nos deles, né? E criaram o chá das 5, né? É isso aí. Bom, então essa pergunta, tem mais alguma coisa a falar? São espíritos superiores que encarnam. Porque geralmente, Kardec, desculpe, Deus não vai confiar qualquer missão a qualquer um, né? Tem que ser um daqueles que ele sabe que realmente não vai falhar. A gente vê Jesus, que foi a maior missão que houve no planeta. Não houve, muito ao contrário, né? Fez até demais por nós, né? Kardec também, né? Que veio para o Espiritismo vem nos recordar o quê? O cristianismo. O cristianismo estava esquecido e estava com algumas coisas, alguns pontos obscuros, que não foram entendidos. As parábolas e algumas palavras de Jesus hoje, muita gente não compreende ainda, não entende. Não teve, se não se aprofundou, não teve a sutileza de notar, algumas coisas que estão ali, escondidas, estão guardadas ali. O Evangelho fala sobre isso, né? E a vida de Jesus pode ser dividida em 5 partes. Uma das partes, e a última parte que o Evangelho fala para a gente é essa, sobre essas passagens, essas parábolas, esses dizeres que ficou ali e muita gente hoje ainda não consegue entender, porque vai na letra, não vai no espírito. Então a gente vê que Deus manda os espíritos, que realmente têm capacidades, como fala aqui mesmo, fazer progredir a humanidade, para nos ajudar. Agora imaginemos se não vem esses espíritos, como é que nós estaríamos ainda? Atrasado.
muito atrasado. Acho que a gente estava tudo com a tiradeira no bolso ainda. Bom, querem falar mais alguma coisa? Eu gostaria. Aqui no Brasil, Não. quando a doutrina espírita chegou por aqui, ela teve que passar primeiro pela elite brasileira. Então, as pessoas têm cabeça para poder chegar ao nosso nível. Então, isso foi avançando. A gente tem, vemos aí, vários, esse que a gente... Porque, normalmente, nós espíritas, quando é adotado, são algumas exceções, né? Que escorregam, e não se titulam. Então, a gente teve uma senhora que foi professora, riquíssima também, e esqueci o nome dela. Tem um asilo também aqui na Marechal Rondon, lá em São Paulo também, e são vários, né? Missionários, Caibar, Schutter, entre outros, né? O próprio Amazonas, Hércules também, né? Porque fez trabalho de infraestrutura. E Inácio, acho que é Bittencourt, Inácio Bittencourt. Ele também fez um trabalho de infraestrutura. O pessoal, quer dizer, o Rui Barbosa, o pessoal vê pelo turismo intelectual. Mas o Rui Barbosa fez um trabalho de infraestrutura. Quem é que ajudou o Pilão Ribeiro na tradução da doutrina espírita? E poucas pessoas sabem disso, sabe? Mas isso aqui está por aqui. Tem... Doutor Bezerra. De base. Tem de base mesmo, né? Vem mostrar pra gente, o seu bom, caridoso, né? Foi empresário, foi militar, empresário porque ele tinha uma empresa de estrada de ferro, por exemplo. Essa linha, antiga linha 2 do trem, que a gente tinha que ir até Raiz da Serra. Aí tinha outra que ia por dentro, passava onde a linha do metrô, ia por dentro de Pavuna e ia embora, para dentro lá, se eu não me engano, essa estrada de ferro. Foi muito pouco explorada. Né? Destruíram ela praticamente. Existem trilhos ainda para o lado de Angra dos Reis, em alguns lugares tem trilhos, mas está tudo, mas isso aí não vai recuperar mesmo, né? Está tudo para trás. Então, são esses Barão de Mauá, porque trouxe esse progresso, né? Do lado de cá. A Princesa Isabel. Eu falei da Mãe Preta aí, das culinárias brasileiras, que eu citei, porque era o europeu lá corporificado aqui nas suas provas, nas suas expiações, né? E trazia isso aqui, ó, guardadinho. Então, tem certo tipo de alimento que é muito condimentado, muito pesado. Mas tem muitos que são, né, aquelas que realmente, por exemplo, o manjá, que o manjá não é daqui. Então, não sei se também é da China, porque os chineses lá é o pessoal dos primeiros grupos caperinos que veio para cá, que foram por aí. Depois ficou na Indochina, ali na Caxemira, aí começou depois a chegar lá nas colinas de Pamir, o Emanuel está isso lá, né? Aí lá tem as brigas deles lá, mas acho que o manjá também acho que é da China. E aqui elas não fizeram a miscigenação aí de maracujá, manjá de maracujá, manjá disso, mas tudo lá da Bahia, né? Bahia, né? Pronto. Tem mais coisa também, só para não falar muito. Bahia, Bahia. Bom, é isso aí. Então é isso aí. Tem missionário, tudo que é jeito, modo, tamanho, não é isso? Maneiras, conforme fala o Paulo lá em sua carta, né? De muitas maneiras, modos, etc. Então todo mundo tem sua contribuição, né? Quando faz o seu papel, ótimo, consegue cumprir, né? É isso aí. Alguma coisa, Elisa, Consuelo? Não. Nada, tranquilo. Eu estou sabendo tudo. Eu vou voltar como missionária. Viu? Aprendendo tudo. O negócio é botar em prática. É a minha única dificuldade. Eu não te invejo muito nisso, não, sabia? Não sinto inveja nenhuma disso aí, né? Dessa dificuldade. Eu estou cheio dela também.
aprender, entender, eu entendo, fazer isso tudo, mas o negócio na hora de colocar em prática, não sei o que acontece comigo. Não é só contigo, não. É verdade, viu? Tem hora que a gente, né? As dificuldades deixam a gente meio perdido, né? Isso é verdade, né? É verdade. Bom, então vamos para a próxima, né? Para a próxima. Pergunta 623. O que é um pretendido instruir os homens na lei de Deus? Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Aí, quem a gente pode pensar aqui para começar a falar? Vou dar um exemplo da Bíblia. Alguém se lembra de Elias? Sim. Elias, grande Elias, profeta, sim. pelos judeus, é considerado o maior dos profetas, né? Jesus falou mais de Isaías. Né? Jesus o tempo todo, quando se referia a algum profeta, geralmente era Isaías. Mas os judeus, até hoje, eles, né, preferem Elias. Elias era João Batista, né? É porque João Batista foi decapitado. É a história de Elias. Elias Mas era um cara. é Elias, porque ele fala, ele esteve aqui e vocês É, sim. não reconheceram, né? Era Elias. Você conhece a história de Elias? Não, Elias foi um profeta. Veio o quê? sim, isso Né? eu sei. Instruiu os homens na lei de Deus, que é a pergunta que fala. Tem vários exemplos, estou dando uma, depois a gente pode dar mais da outra. Elias começou, naquela época, havia, não me lembro qual é o nome do lugar que ele estava, tá? Eu sei que lá havia outras seitas, né? outros deuses, etc., que eram os Baal. Baal, a palavra Baal somente significa Senhor. Aí Baal Zebu, Baal Zebu, é Senhor das músicas. Cada Baal, tá, é um deus, um determinado. É igual nós tínhamos na mitologia, né? A deusa da fertilidade, a deus da agricultura, né? O deus disso, deus daquilo, e era mais ou menos isso. E Elias veio ali para excluir não só o povo, né, hebreu, como também tentar, né, levar essa turma aí para a questão do Deus único. E ele não estava conseguindo. E um dia ele falou: ó, eu vou provar para vocês que esse tal de Baal é tudo fraco, tudo galho fraco. Olha só a ideia de Elias. E resolveram, não sei, hein? Até a Jezabel, tá o nome da rainha da época, né? Já tem música com ela e o caramba. A Jezabel aceitou, né? Como é Desafio. que fala? Não, Desafio. o desafio, mas tem um nome que se dá, que não está vendo aqui, né? É a Aceitou o Paquelô. desafio, vai ser desafio mesmo. E se reuniu lá em um determinado lugar os sacerdotes do Baal, dos Baals, né, dos senhores, e Elias. E que fez Elias? Tá bom, já que estamos aqui, eu vou fazer agora outro desafio para vocês. Vocês botam ali um feixe de lenha bem grande. Vocês vão orar para o seu Deus, os deuses, né, os Baal, e eu quero ver os deuses botar fogo nesse feixe de lenha. Né? Aí disse que bota lá o feixe de lenha e começaram a rezar. Como diz o Marco Aurélio, até força fizeram. E nada de pegar fogo na lenha. Né? Está na Bíblia, tá isso. Então, assim como eu estou contando, tem seus detalhes. Então, aí chegou, eu já vi que o Deus de vocês não está com nada. É muito fraco, não consegue botar um foguinho aí. Aí chegou pro pessoal,
joga água no monte de lenha dele, agora é meu Deus que vai botar fogo no monte de lenha, né, o Elias? Tá, o nosso Deus, tá, o Consuelo, no caso. No Sim. caso seria o Javé, né? Javé vai botar fogo nisso aí. Ó, mas faz o seguinte, antes de eu pedir a ele, rezar por ele, joga água nessa lenha aí. Que isso? Joga água. Traz a mangueira lá do corpo de bombeiro, encharca essa lenha toda aí, Ah, tá? Aí depois que encharcou bem, né? Ele foi, orou e bum, caiu um raio, o negócio pegou fogo. Aí que houve aquele tumulto, todo mundo acreditando. Sabe como é que era o povo naquela época, né? Todo mundo que acreditando que ele era o Deus dele era mais forte. No instantinho, né? Sabe como é que é a turma, né? Era todo mundo, né? de um lado, aí Firme passou todo mundo correndo pro outro, passando um né? pro outro, né? Esse é mais forte, será que o cara manda cair um raio em minha cabeça, né? Deixa eu ficar do lado dele. Do lado do mais forte, né? Só que na hora da empolgação, Elias falou, não, vamos acabar com isso aqui, com essa farra aqui. Mandou decapitar todo mundo, todos os sacerdotes, tá? Os que Nossa. conseguiram fugir, tudo bem. Os que não conseguiram, foram decapitados ali mesmo, tá? Essa é a história. Depois desse tumulto tudo que ele arrumou, tá? Ele sumiu. Aí dizem que ele foi levado aos céus por uma carruagem de fogo, o que está lá na Bíblia. Então ele veio uma missão, era um grande médium de efeito físico, muito conhecedor das leis divinas, mas se empolgou. Se tivesse feito só o desafio, botado fogo, já não era muito bonito isso, né? Que Jesus mesmo não quer isso, né? O Estevão fala lá que né, não quer que a gente fique nesses debates inúteis, etc. Né? Imagine nessa questão de ver quem é mais forte, quem é mais fraco. Né? Então, por isso João Batista morre decapitado. Sim. Por Mas isso. isso é pedido dele. Pedido dele. Certo. Né? Aquele que sabia tinha que ir, né? Tinha que passar por isso. Ele sentia mesmo. Porque esses espíritos né, superiores, eles não têm medo do que nós temos, esse medo de morrer de uma certa forma ou de outra. Por isso que eles são grandes missionários. Vem, resgata alguma falta que tem lá para trás e continua o trabalho deles na boa. Né? Então nós falamos de um, né? Elias, João Batista. O outro, baixinho enjoado que tinha lá na França, narigudo, que só andava com a mão assim. Alguém se lembra? Napoleão. Chapéu virado. Napoleão. Napoleão, a missão de Napoleão está numa página no livro. É um livro chamado. Hein? Não. Rapaz. Olha a É, parte de crônica, Napoleão e Kardec, é isso? É essa parte? a página é essa. Cartas de crônica. Qual o nome? Cartas de crônica, do livro. Do Irmão X, né? É. Humberto Campos. Então, Napoleão e Kardec. Mostra lá para gente que Napoleão veio para a França. Bom, vamos começar primeiro, lá atrás. Nós estamos estudando o livro paulisteiro. Tá? Por que Paulo vai usar o idioma grego para divulgar? Nós ainda não chegamos nessa parte, mas nós vamos ver que Paulo o tempo todo vai usar o grego. Porque na Ásia, por onde ele vai andar, parte da Europa, ninguém falava o hebraico. Ninguém falava o aramaico. Alguns falavam o latim, mas a grande maioria falava o koiné, que era o grego da época. Não é esse grego atual, tá? É o grego da época. E quem foi que fez isso? Alexandre o Grande. Alexandre com aquele negócio de invadir, né, dominar o mundo, onde ele ia fundar uma escola sátrapa, né, e para ensinar justamente a cultura helênica. E o pessoal aprendia a falar o koiné. Era o inglês de hoje. Né? Hoje em dia, né, o inglês é uma língua, né, super divulgada, né, em todo o mundo. Todo mundo. Então, o Paulo vai utilizar do grego porque o Alexandre deixou lá. Então, o mesmo problema que o Alexandre teve, esse narigudo também teve, porque é o mesmo espírito. Alexandre, Júlio César, Napoleão. Mas se a gente for olhar dentro do que eles vieram fazer, até determinado ponto, eles conseguiram honrar a missão, fazer a missão.
que é que Napoleão foi a missão de Napoleão? Está nessa página. Depois vocês podem procurar na internet, quem quiser. Né? Napoleão veio justamente preparar a França para receber os grandes pensadores, que era o iluminismo, né? O iluminismo, e receber Kardec. Tanto que no plano, até determinado momento, o Kardec era o mentor do Napoleão. Quando Kardec vem reencarnar, é um encontro que é bonito, está lá na página, né? Encontro bonito pra caramba. Aí até fala que muita gente que estava lá no encontro, lá no mundo espiritual, e Kardec veio, chamou Napoleão para se despedir dele, que ele ia reencarnar, né? Que havia muitos, assim, romanos lá, que quando viram o Napoleão, né? Ave César, né? Ave César. Quer dizer, a partir do momento que Kardec reencarna, o Napoleão deu o que deu. Era para Ele só fazer. diminuiu bastante a força da Igreja Católica, né, Napoleão, É a missão dele. Isso. Foi o que ele conseguiu, libertar um pouco a França da Igreja Católica, Isso. do mando da Igreja Católica. Já imaginou os grandes pensadores virem, olha, aqui tal, não, sei lá, o Rousseau, Voltaire e outros mais. A igreja, não, vocês não podem falar isso, não, está errado, vocês vão para a fogueira. Não, Napoleão não pode falar. Napoleão, inclusive, ele gostava de reunião mediúnica, né? O Napoleão era totalmente aberto, era tudo. Então, a missão dele, até, né, um X, foi super bem cumprida, só que depois, né, desviou. Nós vamos ver aqui na resposta por que se desviou. A resposta fala bem, bem certo mesmo. Porque nós temos um problema, né? Não tem muita gente que bota assim, até aqui Deus nos ajudou, já viu isso escrito? Acho que tem até nota de dinheiro que tem isso escrito. É que depois que pega aquela nota, bota no bolso, não quer mais saber de ajuda de Deus, acho que é o dono do mundo. É isso? Pensa que já pode andar sobre as águas, né? Aquele monte de notas, já se acha o maioral. Né? Eu consegui isso com o meu esforço, meu trabalho. Esquece da ajuda divina. Esquece todo o apoio que teve para conseguir alguma coisa. E não conseguiu nada. Na realidade, nós somos os mordomos, né? E geralmente infiéis. É a parábola lá em Lucas, capítulo 15. O mordomo infiel. Nós somos mordomos, não temos nada. Nem o nosso corpo é nosso. E a gente começa a se achar que nós somos o máximo. Tá? E até aqui Deus nos ajudou. Daqui para frente sou eu. Vai acontecendo agora, tem outros aqui. Nós citamos 3, né? De um só foi 3 vezes, né? E nós vamos ver também. Eu esqueci de pegar o livro Consolador. Você tem aí o livro na mão ou está difícil? O livro Consolador. Tem a pergunta, também eu não vi a pergunta, fala sobre Maomé. O problema, Maomé veio para fazer uma missão. Qual era a missão de Maomé? Veja bem, pensar da história do povo árabe. Árabe é o povo do deserto, a tradução do nome, tá? Quando nós pegamos a Bíblia, também de novo, lá no início, né, que Abraão que era casado com a Sara e não conseguia ter filho. E naquela época, para ele ter o herdeiro, tinha que ter um filho, né, homem. E que fez a Sara? Era normal. Nós vamos ver isso também, tá? Na história de Jacó com os 12 filhos, que são os 12 tribos de Israel, tá? A mulher falava, né? Olha uma escrava e basta o que tem que fazer para nascer um filho homem. Então, Sara ofereceu a escrava de nome H para Abraão, nasceu um filho chamado Ismael. Não me lembra alguma coisa, gente? Ismael, hoje protetor do Brasil. Casa de Ismael, Federação Espírita Brasileira. Né? E, passado um tempo, tem lá as histórias lá, aparece um anjo, que é um mensageiro de Deus, e fala para Sara, você vai ter um filho. Ela, que é isso? Na cidade, ela já estava bem, né? Ela não duvide nunca
de Deus. Você vai ter um filho em breve. E ela tem um filho, Isaac. Quando Isaac nasce, ela fica meio, né, ciumenta. Fala, Abraão, nós não precisamos de dois. Se o Ismael ficar, quem vai ter direito à herança vai ser ele. Mas nós temos nosso filho. Mande Ismael embora e vamos ficar com Isaac. Vai ser o herdeiro. Vai ser a tua sequência, né? Sei lá os nomes, eu esqueço o nome que ele fala, né? E Abraão manda, né, Agar e Ismael embora, né? Aí no meio do deserto, eles estão com muita sede, muita fome, aparece de novo os anjos, os mensageiros, dão a eles a comida e o anjo fala para Agar, fique tranquila, ele será, tá? Ele será o governo, né? Não é bem governo que usa a palavra, você será o grande homem de uma grande nação, o povo árabe, o povo do deserto, quer dizer, os árabes. Então, o que acontece? A religião islâmica tem o Velho Testamento, tá? Segue o Velho Testamento. Ó, gente. Só que quando chega em determinado lugar, eles vão colocar Maomé como o grande enviado de Deus. Mas eles respeitam muito Jesus. Muito, muito mesmo. Para eles, Jesus foi o maior dos profetas, depois de Maomé. Mas a missão de Maomé era essa aí, levar Jesus para o povo árabe. Essa foi a grande missão de Maomé. E também, né, fez a parte dele. Se perdeu. Agora, quanto a muitas atrocidades que a gente escuta aí, sobre a questão o islamismo é isso, não é isso. Alguma coisa ele vacilou realmente, no resta o Emmanuel vai falar isso no Consolador, né, mas não é essas coisas absurdas que a gente vê por aí. Tá? Há muita criação também, né, de alguns, assim, digamos, islamitas radical, né? Porque se a gente ouvir mesmo lá os sacerdotes, se não me engano, são os sunitas, né, os que levam mais a sério, são de paz, são de bem, é uma doutrina muito bonita também, tá? O Alcorão é muito bonito. Tá? Achou, Elisa, alguma coisa sobre Maomé? Achei. É para eu procurar a pergunta, Eu peraí. não me lembro da pergunta, não, mas só você olhar no índice que acha mole. Eu conto essa história toda, Elisa. O Consolador. De Consolador, vem falar uma pergunta sobre Maomé. Então, que eu ia ler essa EAD antes de Peraí. ir pra cá, eu nem trouxe o livro, acabei esquecendo. Procurando. Peraí. Procurar. Maomé. Se alguém tiver com o celular, é só botar. Tá? O Maomé é o Consolador, que vai sair a pergunta tudo. Bom, algum outro que também veio, fez uma grande coisa e falhou depois? Pode me dar um nome aí? Um outro. Eu me lembrei de tantos hoje à tarde, agora eu esqueci tudo. Cara, eu não achei nada sobre Maomé aqui. Então, Tá subentendido aqui nas entrelinhas, né? Então deixa eu botar aqui no celular. Maomé no Consolador. Mais eu não me fácil. lembro. Eu ia pegar, eu tenho marcado, tenho uma cola lá, mas eu não botei aqui no livro também. Apareceu o nome? Aí. Digitando, Frânia. Eu sou lenta. O Hamad. Estou entrando aqui também na internet, aqui, É que o meu livro está lá no quarto. Você quer o quê? Lá. O que Maomé disse de Jesus? Não, o que Emmanuel fala sobre o Maomé para a gente. É uma pergunta no livro Consolador. Tá no Caminho da Luz, eu acho. Tem a Caminho da Maomé Luz foi também. um dos missionários do alto no Caminho da Luz. Tá, vai no Caminho da Luz, mas tem também no Consolador a pergunta e a Mas resposta. aqui não tá nada.
Não, tudo Peraí. bem, vai no caminho. Tá com o caminho da luz. Tem na mão aí ou não? Se não tem na mão também, vamos continuar. Não, vou Deixa para ver aqui na depois. internet mesmo, que já até eu procurar qual era a É. missão de Maomé. Hum. Qual era a missão de Maomé? Maomé foi um dos missionários do alto que se encarnaram entre as falanges católicas antes da criação do papado, no intuito de regenerar os costumes da igreja. Nascido em Meca no ano de 550, filho da tribo de Quraishitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho em oposição aos abusos romanos. Isso é o Caminho da Luz, perguntas 149 e 150. Então, beleza, tá aí, né? Foi o que eu falei, né? Ele veio para essa finalidade aí, essa missão, mas acabou não conseguindo realizá-la, né? Quer dizer, isso aconteceu várias vezes no planeta, não foi só o Maomé, não foi só, né, o Napoleão, tem outros aí, que realmente vem na minha cabeça um monte de nome e eu esqueci tudo, tá? Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Que hoje sou eu que estou falando. Tem também na Revista Espírita, Eu acho que é a questão 271, Consolador. o Consolador. Está aqui, mais ou menos, que eu vi, 271. Que Não, tinha não. realmente tinha no caminho da lua mesmo, não é não? Não, acho que não é não. Transmitiu o mundo. Não, Não, é sobre deixa, Moisés. Não é não. tá bom, já falou, Eu né, acho que no caminho da... Maomé só no. Por isso que eu estranho você falando do Consolador. Eu fiquei esperando você falar qual era a pergunta. Porque Então é o eu acho caminho que da luz. Maomé é só no caminho da Agora, luz. aqui está escrito assim, ó. Livro Consolador, questões. Aí não É. fala nada se é Tudo Maomé bem. ou não. Não, no Consolador Pô, fala sobre Moisés. eu fico Moisés. feliz é o seguinte, Foi o hein? que eu pensei que fosse, mas é Moisés. Não, é Moisés. Eu não menti, falei certinho que tá aí mais ou menos, né? Tá, mas é isso aí, né? Não, Eu não falou procurei mesmo. livro, não. Pelo que eu li, Né? falou mesmo. Pois é, então a história é essa aí, tá? Aí a gente vai. Eu estou tentando me lembrar de outros missionários que faliram, mas realmente a cabeça agora deu um branco. Tinha vários na minha cabeça, vários. Mas não, aí nós estamos falando de área religiosa, mas fora isso, há na área científica, há na área da educação, né? Vários lugares a gente vai encontrar pessoas que vêm com uma missão e, infelizmente, é aquilo que a Emmanuel fala, nós somos os reis da promessa, né? Enquanto estamos desencarnados, a gente promete tudo. E quando chega aqui, que entra no corpo, né, a vida aqui realmente é complicada, é difícil, né? Tem os débitos, né? Tem os resgates, etc. Chega Mas é o aqui, que eu te falei na segunda-feira, né? É o problema hum, que você tem do obsessor, você já tem o problema das tuas vidas passadas, você já tem os teus débitos, você tem que. o, Aí não dá o, certo, Sônia. Aí o, não há. o, Tá vendo? Nem missionário. Consuelo, não é brincadeira, não. Para que você lembra a gente todo dia, Consuelo? Ela não Tá esquece. vendo? Ela Nem não esquece. missionário consegue. Nem missionário não entra. Não, a gente vê também naquele livro Renúncia, que o Antênio fala para Alcione, né? A série Alcione. Ele fala, olha, você quer descer mesmo? Você tem certeza? Já saíram muito. Olha só, ela está num plano especial, tá? Um plano já bem elevado. Né? Nenhuma das lá em Síria, não Mas se sei, ninguém retrocede, Afrânio, como é que não, pode é, ser? não é Ela... retroceder. Não é retroceder. O que você tem é teu. Mas o livre-arbítrio, no caso de você errar ou acertar, também é teu. Você não vai retroceder. Mas, de repente, o que acontece? Os laços consanguíneos são muito fortes. Entendeu? Há uma gêmea muito forte. Olha só. Aí há uma possibilidade desses espíritos também errarem. É o que o Antônio fala, presta atenção. E outra coisa, ele ainda fala, a lei do planeta é muito forte. Até o Jesus, olha só o que ele fala para Alcione. Até Jesus não fugiu às leis do planeta. Até Jesus. Ele errou, não, mas foi crucificado assim mesmo. Não vacilou nem nada.
Entendeu? As leis são Entendi. fortíssimas no nosso planeta. Pode realmente, infelizmente, desviar as grandes almas. Bom, vamos ler a pergunta e a resposta, que a gente está conversando, acabando, está dando a hora já. Os que eu pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Aí. Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, às vezes não eram bem um missionário, mas por ser muito inteligente, se aproveitou daquela situação, né, de saber e utilizar. Né? Mas a questão aí da ambição, aquilo que nós falamos até aqui, né, ainda há pouco do dinheiro, né? Até aqui Deus nos ajudou, né? Pronto, até aqui. Né? Aí vem o poder, a autoridade, até aqui Deus nos ajudou. E eles gostam de usar isso. Né? Geralmente, onde você vê isso escrito, né? Abre o olho, porque até ali Deus ajudou. Depois só Deus sabe o que vai acontecer, nós não sabemos. Mas se a gente ficar na reta, né? É É isso? engraçado, né? Você vê pessoas, né? Sem citar nomes, e que vieram de baixo, né? Que passaram por dificuldades, que trabalhou junto com o povo, né? Que passou por grandes problemas, consegue chegar ao topo, consegue chegar a determinados postos de poder, e parece que foi em outra vida, né? Esqueceu tudo. É, Não, parece que isso ele foi em outra considerou o vida. contrário. Ele lembrou de tudo da outra vida. Né? Esqueceu dessa, de tudo da outra vida. Ou seja, mostrou, né, quem realmente continua sendo. Não conseguiu mudar um pouco, transformar um pouco. Não, Né? porque era para ser um pouco mais bondoso. Estou até exagerando, né? Era para ser um pouco mais bondoso, né? Com o entorno que ele tem de poder, né? Porque passou por isso tudo, né? Sabe da dificuldade, sabe o que é isso, prometeu muitas coisas e, se bem que eu nunca acreditei nessas coisas, mas você vê que parece que brotou, né? Outro nasceu, chegou, parece que se dividiu, aquela pessoa morreu e nasceu um outro que não tem, né? Que não passou por nada de ruim na vida, né? Não sei, eu acho estranho, Vamos lá, porque era para vamos dar ser vamos dar um melhor. exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos lendo Libertação. O que é que a Matilde fala sobre a próxima a reencarnação de Gregório? Você lembra o que é que ela fala? Ele ia ser um empresário, Não ia sei, ter muitos lembro. empregados que eram pessoas também erradas que Que, ele ia que, tentar consertar, não é isso? Ia fazer isso, fazer aquilo, mas chega aqui ele se torna um grande empresário, com toda a ajuda do alto. Só que todo esse plano traçado lá pelo alto para ajudá-lo, o Gregório mesmo, antigo, é isso que você está falando aí, é mais forte que o Gregório atual. Ou seja, tudo aquilo que ele traz com ele não consegue conter. Porque vai voltar, né, a ter poder, vai voltar a usufruir dos prazeres que o poder dá, o dinheiro, a autoridade, e não consegue fazer, né, o projeto de sua reencarnação agora. Né? Aquilo que ele traz com ele, estou dando um exemplo de Gregório, mas esse exemplo vale para essa pessoa que você falou aí, a mesma coisa. Né? Aquilo que ele traz com ele é muito forte. Outros, falei Gregório, mas para qualquer um. Né? mas O então tem que cara. ser várias outras encarnações até Não, aí vem a encarnação de choque, o conselho, é a reencarnação de choque. Como é que pode parar esse indivíduo? Na miséria, infelizmente, cheio de problemas, né? Passando por situações super, né, que a gente vê aí na rua, nas ruas.
infelizmente. Aí, coitado, que Deus fez isso. Não é. A única solução que vai haver depois é dada a oportunidade. Ó, pelo bem, né, a misericórdia de Deus vai te dar a condição de você, pelo bem, se melhorar. É tudo na mão. Para depois, não soube usar, aí sim. Agora, e depois de uns Mas 3 Deus sabe reencarnações, que os grandes espíritos sabem que ele vai falir, né? sabe. O Antônio, esse livro Renúncia, ele fala para a menina, para o filho, sobre o Pólux, né? Olha, ainda não é dessa vez Que que ele ele vai ia alcançar. falir, né? Falou do É. cara, vai falir. Ah, mas eu quero ajudá-lo assim mesmo. Tudo bem, mas ele vai, né, de novo, ele vai falir. Tá? Bom, É. e até passou da hora, né? Já passou da hora. Bom, gente, então nós vamos ficar para a próxima pergunta, semana que vem, 624. Está chegando a 625, né? Está É. próximo. Tudo isso é um preparatório para chegar lá, né? Entendeu? O missionário, o que pode falir. Agora vai perguntar, né? Foi uma pergunta agora, o negócio do profeta, né? O Richard, qual o caráter do verdadeiro profeta? O que é caráter? E a gente tem que pensar nisso. O que é o caráter? Né? Aí, o verdadeiro profeta. A resposta é muito interessante também. Bom, vou desligar, tá?